Existem 7 palácios espirituais que, na verdade, esses 7 palácios são uma forma de você chegar até uma consciência muito maior da divindade. E esse processo, ele vai expandir a sua mente e trazer uma iluminação muito grande na sua alma e no seu ser. Na verdade, isso aqui aparece numa literatura da Cabalá judaica verdadeira. 3 livros: a obra dos grandes palácios, a obra dos pequenos palácios e o grande Sefer Eichalot, o livro dos palácios. Na verdade, esses livros eles foram feitos exatamente para uma pessoa conseguir contemplar a obra divina e aprender a meditar, entendendo que existem 7 degraus de contemplação e meditação para a gente conseguir chegar até um nível muito profundo interior de conexão com a alma e, consequentemente, é claro, conexão com o Criador. Então a gente vai fazer agora uma jornada fantástica, onde eu vou te ensinar o nome desses 7 palácios, qual o significado deles e como você vai aprender a meditar baseado no conhecimento que a gente tem de cada um desses palácios, quais são os anjos celestiais que estão ligados a cada um desses níveis. É uma jornada única, impressionante e inédita. O primeiro palácio se chama Eichal Hagadol, o grande palácio. Ele, na verdade, é um palácio de entrada. Ele é muito grande, mas ele significa purificação espiritual. Na verdade, é uma transição do mundo físico para o mundo espiritual, né? É a primeira ascensão que o ser humano ele tem que fazer, porque o ser humano ele vive muito ligado ao materialismo, aquilo que ele consegue sentir, tocar, cheirar, ver, e parece que esse é todo mundo. Só que para você ascender, para você ter um contato mais profundo com a sua alma, você tem que chegar a uma ascensão, você tem que se elevar do materialismo. Então esse é o primeiro portão, esse é o primeiro palácio, ele é chamado de um grande palácio. Ele exige uma concentração muito grande, uma força muito importante. Entre os anjos que estão associados a esse palácio, eu posso citar especialmente o anjo Gabriel, que ele está ligado ao atributo da bravura, ele tem a ver com a força, ele tem a ver inclusive com o atributo da justiça divina. Então é como se existisse aqui uma força interna sua, é como se houvesse também algo que o Criador, ele fala, você tem que conhecer a sua bravura de conseguir se elevar do materialismo para um lado espiritual. Você tem que ter coragem de chegar a isso. Então, algo muito profundo e muito importante. Então, o que é necessário de cada um nesse estágio? É uma necessidade de comprometimento, uma necessidade de devoção da sua parte. É uma espécie de um teste inicial. Os anjos responsáveis por esse palácio, eles testam a sinceridade de cada um. Eu vou explicar o que significam os anjos. Os anjos são criaturas divinas. São criaturas que Deus criou para atuar em determinadas missões. Existem vários tipos de anjos, várias classes de anjos, inclusive é importante você saber que no canal eu tenho alguns vídeos sobre isso, vale a pena dar uma conferida para você entender melhor esse tipo de conceito. Mas os anjos então, eles atuam como espécies de guardiões de níveis espirituais. Se a pessoa não merece estar lá, então é como que ela tem o poder de fechar a porta desse palácio. E aqui o primeiro teste que nós temos é um teste muito sério. É o teste de passar pelo anjo Gabriel. Não pense que ele está contra a gente, mas ele tem a missão. Só entra quem está comprometido. Só entra quem quer realmente se elevar. Então, o que você precisa para conseguir chegar nesse primeiro nível? A necessidade de, mais do que tudo, de você ser uma pessoa forte, corajoso. Existe uma frase na Ética dos Pais que diz: quem é o forte? Aquele que domina
as suas paixões, não aquele que é capaz de dominar uma cidade, de vencer uma batalha externa. São as batalhas internas. Então aqui você vai parar e você vai fazer uma meditação muito importante e profunda. Você vai se concentrar na palavra Gibor, que significa uma pessoa que é forte, uma pessoa corajosa. A palavra Gibor, eu acabei de falar isso, mas se você escuta bem, eu acho que mesmo quem ainda não aprendeu o hebraico, e eu recomendo que você faça o hebraico na Academia de Moisés, a palavra Gabriel, ela tem a mesma raiz de Gibor. Então você vai fazer um mantra muito simples e de propósito eu estou falando um mantra simples. Você vai se comprometer com a palavra Gibor. Você vai falar Gibor. Gibor. Gibor, que ele tem gvura, ele tem bravura. Gibor é quem consegue vencer as suas batalhas internas. Gibor é a pessoa que consegue quebrar inimigos materiais que impedem você de ascender até o seu propósito. Então, quando você vai pensar no Gibor, na força que você tem, uma força que veio de Deus, eu sou Gibor, porque eu recebi uma alma divina e eu tenho uma missão nessa alma, eu tenho um propósito e eu estou comprometido com isso. Eu não vou me vender para o materialismo. Tudo isso você vai pensar no primeiro grande palácio, o palácio onde está o anjo Gabriel. Então a nossa meditação vai ser baseada em Gibor. O segundo palácio se chama Eichal Haratzon, o palácio da vontade. Alguns chamam do palácio do desejo, não tem problema. Aqui, a nossa jornada, ela sobe, é claro, um nível a mais. E você tem que entender, para você subir e ascender a níveis espirituais, não adianta e não funciona você pular degraus. Se você está numa escada física, você pode às vezes subir essa escada de 2 em 2 degraus. Espirituais, se você fizer isso, você está se enganando. Não existe você chegar num segundo nível se você não passou pelo primeiro. Não existe você falar que eu já cheguei num nível espiritual muito elevado e eu nunca tive o comprometimento na prática de me livrar do meu lado material. Então vamos lá. Se segundo nível, esse segundo palácio, ele faz com que você aprenda a alinhar os seus desejos, as suas vontades com os propósitos divinos. Nesse sentido, é um refinamento da sua vontade pessoal. Na Ética dos Pais está escrito: faça a sua vontade pessoal, a vontade do Criador. Ou seja, que a sua vontade ela esteja completamente alinhada com a vontade do Criador, num sentido em que há uma identidade muito grande entre você e o Criador. Entre os anjos, os guardiões que existem nesse segundo Eichal, nesse segundo palácio, a gente tem a figura de Kadmiel. Ele representa o desejo voltado para o bem, a intenção pura que o ser humano tem. Então o objetivo aqui é demonstrar mais do que tudo para você. É claro que quando ela está forte para você, isso é expressado no mundo afora. Mas então o segundo nível que você vai buscar é que você não está buscando um ganho pessoal a nível material, é algo assim, mas sim um desejo de uma união espiritual com a presença divina, a Shekhinah. Você quer de coração estar próximo de Deus. Então aqui, a força que a gente vai utilizar, a meditação, o poder muito grande, é o poder de avançar mais uma casa. Aqui eu recomendo a gente fazer a meditação com o nome do anjo Kadmiel. Por quê? A palavra Kadmiel, ela está associada a Lehitkadem. Lehitkadem significa avançar. Mas avançar para onde?
Kadmi, eu estou avançando para El, um dos nomes de Deus. Eu estou avançando em direção a Deus. Então, aqui eu vou me concentrar. E como eu vou avançar em relação a Deus? Então, antes de tudo, a meditação vai ser feita simplesmente com o nome do anjo, que a gente vai fazer algumas vezes. Kadmiel. Eu estou avançando em direção ao Criador. Eu estou avançando no sentido de poder estar próximo da Shekhinah, da presença divina. Eu não estou parado no lugar, eu não estou inerte, eu não estou numa situação onde nada melhora, eu não estou na mediocridade, eu estou crescendo, eu estou me refinando, eu estou me melhorando. E como? Através do desejo, da vontade sincera, pura e forte, intensa de que isso aconteça. Então esse aqui é o segundo nível que a gente chegou. Vamos agora para o terceiro palácio, que se chama Eichal HaTahara, o palácio da purificação ou da pureza. Nesse estágio, a gente aqui está buscando uma liberdade interna, uma purificação interna de você, liberando você de impurezas, de distrações do mundo físico. Porque mesmo quando a pessoa ela toma aquela primeira decisão de se elevar, mesmo quando ela tem uma vontade, ainda existem muitas distrações que vêm, muitas coisas de que a gente ainda fica muito ligado. Então aqui a gente está buscando já uma limpeza espiritual muito grande. É por isso que o terceiro palácio se chama Eichal HaTahara. O guardião, o anjo principal aqui, ele é o anjo Sandal, que alguns colocam depois do nome Sandal a palavra phone, que não tem nada a ver com telefone, é claro. E eu tenho um vídeo no canal explicando sobre esse anjo, recomendo demais que você veja. Agora você está vendo aqui, eu aqui estou passando parte de um conhecimento místico. É muito importante você ter esse conhecimento místico muito bem organizado. Eu recomendo muito que você faça os meus cursos de Kabbalah. Eles estão na Academia de Moisés, tem cursos em várias partes que eles vão te ensinando passo a passo o seu crescimento espiritual de uma forma verdadeira, consistente e com as fontes originais, sem nenhuma invenção, como infelizmente existe demais. Então o terceiro nível, como a gente falou, é Eichal HaTahara, e o anjo é o anjo Sandal. Também existem outros dois anjos, que um deles é até conhecido, que eu também tenho um vídeo no canal, é o anjo Tzafkiel, mais o outro que eu queria falar, o anjo Raziel, que inclusive existe uma obra que se chama a obra do Malach Raziel, a obra do anjo Raziel. Tá? Raziel significa um segredo divino. Essa é a explicação do nome dele. Muito bem. Então o que a gente está procurando aqui é um processo de purificação espiritual. A gente tem que provar para a gente mesmo, provar para os anjos divinos que a gente está se livrando de intenções que elas não são puras e de uma vaidade. Então aqui a gente começa até de um processo de mostrar que eu sei o que eu sou, eu sei a minha importância, então eu tenho autoestima, mas eu não deixo isso sobressair. E o lado da vaidade tem muito a ver com isso. Então aqui, cada um de nós que quer chegar nesse terceiro nível, ele vai fazer uma meditação muito profunda. O mantra que nós vamos utilizar aqui no terceiro palácio é o mantra Tahara. Tahara, que significa purificação. Eu quero me purificar por dentro, eu quero purificar a minha mente, eu quero me purificar da minha vaidade, eu quero me purificar das distrações externas. É claro que a gente aqui está passando um começo de um conhecimento, tem muito mais, mas eu já estou te dando as ferramentas e a explicação delas para você desenvolver isso. Eu espero que no futuro eu possa fazer isso ainda de uma forma mais profunda, mas aqui eu estou já te dando um caminho muito claro e, como eu falei, sempre muito embasado. Muito bem, chegamos ao quarto palácio, que é o palácio Eichal HaAhavá,
o palácio do amor. Ele representa o amor que a gente tem com relação a Deus, a união que a gente tem com a Shekhinah, a presença divina. O anjo que está ligado aqui é o anjo Anafiel. Esse anjo, ele é conhecido como um anjo de sabedoria e devoção espiritual. Também a gente tem o anjo Haniel, o anjo Tzadkiel, mas a gente sabe que aqui Anafiel ele tem uma posição mais importante, como está escrito no Sefer Halot, no livro dos palácios. Então aqui a gente demonstra amor incondicional a Deus. Não apenas pelo que é divino, mas tudo que representa a divindade, ou seja, toda a criação, toda a humanidade. Eu quero falar um ponto rápido para você, que é o seguinte: por que o anjo, o guardião desse Eichal, desse palácio, ele é um anjo que está ligado com a sabedoria, porque na verdade na Bíblia amor está ligado com sabedoria. Como está escrito que Adão conheceu a sua esposa, ou seja, ele amou ela. Só existe amor se há conhecimento. Isso vale entre nós, né, e a nossa esposa, uma mulher e um homem, mas vale também com relação a Deus. Então, o tema aqui tem a ver com sabedoria, tá? Um nível de sabedoria para chegar ao amor. A palavra amor em hebraico tem significados muito importantes. Um deles, que é a numerologia, é 13. E 13 é a mesma numerologia da palavra Echad, que significa um. Então, o meu amor é para um Deus. Então, a gente vai se concentrar e vai fazer o mantra do amor. Ahavá, amor. A Ahavá que eu tenho por Deus. E aqui, o mantra, a meditação que você vai fazer é por que eu tenho tanto amor. Você vai se concentrar na obra do Criador em 3 sentidos, na criação. Pensa na natureza maravilhosa, seja nos animais, nas montanhas, nos rios, no sol, em tudo que ele criou. 2, a perfeição do corpo humano. E 3, a sabedoria infinita da palavra de Deus, seja através da Bíblia hebraica, seja através da Kabbalah, da tradição oral que nós temos. Vamos para o 5º palácio, Eichal HaEmet. Aqui a gente está subindo um nível bem alto, que é o Palácio da Verdade. Nesse palácio, a verdade é algo absoluto. Nós somos testados pela nossa retidão, pela nossa honestidade, não somente nos negócios, nas nossas intenções, nos nossos atos, em tudo que nós fazemos. É um trabalho em que, na verdade, o meu lado externo, as minhas ações, na verdade, refletem o que eu sou de verdade, a minha fé e os meus valores verdadeiros. Aqui a gente tem um anjo muito conhecido e poderoso, que também tem vídeo no canal sobre ele, que é o anjo Metatron. Esse anjo, ele é conhecido como um dos anjos que tem uma representação divina muito grande. Por quê? Porque um dos nomes do Criador, a gente sabe que Deus tem vários nomes, um dos anjos do Criador é Emet, a verdade. E esse anjo, ele não suporta a mentira, ele não suporta a enganação que uma pessoa pode fazer com outras pessoas ou quando a pessoa está enganando a si mesmo. Então, por isso que também aparecem aqui o anjo Uriel, o próprio anjo Michael, que em português algumas pessoas chamam ele de Miguel. Então, é como que eles são protetores da verdade e da justiça. Aqui, nós temos que provar, demonstrar que a verdade, ela é clara, ela está além das ilusões e das falsidades, e que toda a sua vida está fundamentada exatamente na honestidade e na integridade em tudo que você faz. Então aqui é claro que a gente vai fazer o mantra do Emet. Emet, a verdade. Todas as verdades da minha vida, a verdade da minha relação com Deus, a verdade da existência de Deus, a verdade e a honestidade que eu tenho nos meus relacionamentos, na minha fala, a fuga da mentira, a fuga de qualquer tipo de jeitinho, de coisas que não são realmente corretas. E aqui a gente, claro, está falando um nível muito grande, mas é impossível a pessoa chegar nesse 5º nível de conexão ao divino
sem ela se tornar uma pessoa profundamente verdadeira, inclusive sem aquelas mentiras inofensivas. É um mundo de verdade. Só assim a pessoa consegue essa conexão maior. O sexto palácio se chama Eichal HaKodesh, o palácio da santidade, o palácio sagrado. Esse palácio é onde a pessoa já é capaz de sentir uma pureza sagrada. O anjo responsável é o anjo Michael, que ele tem a ver exatamente com a ideia de proteção espiritual no nível da santidade. Também o anjo Rafael está ligado a esse nível, porque ele está ligado também com a ideia de uma cura, e a cura não somente física, uma cura espiritual, para a pessoa poder aprender a sentir a santidade, o sentido de Kedushá. O conceito de Kedushá na Bíblia é o conceito da presença divina, que ela pode aparecer num local, ela pode aparecer num tempo e ela pode aparecer no ser humano. O objetivo aqui é mostrando que a pessoa, ela chegou num nível maior do que Eichal HaEmet, porque ela está buscando mais e mais conexões. Na verdade, a gente vai ver isso no sétimo palácio também. A gente simplesmente está chegando a níveis cada vez maior e maior. Mas a ideia é a pessoa despertar a sua alma divina. Despertar para que ela, e somente ela, consegue sentir essa santidade, essa pureza. Então, o mais importante que a gente tem aqui é isso, é o despertar de algo muito interno. O ser humano, ele tem, no nível do Nefesh, ele tem um Nefesh, que ele se chama Nefesh Behemi ou Nefesh Riuni, que seria a alma vital ou animal, e ele tem nesse mesmo nível Nefesh Elokit ou Sichlit, que é a alma que ela é divina, ou chamada também de cerebral. Então a gente vai precisar despertar ela, porque esse sentimento de pureza, ele só aparece, essa santidade especial só aparece na alma divina. Então aqui você vai se concentrar no mantra e vai fazer a meditação baseado nas palavras Nefesh Elokit, alma divina. E você vai buscar meditar e entender que você recebeu uma faísca de Deus, uma faísca do infinito está dentro de você. Você entende o que isso significa? Você tem uma parte de Deus, você carrega a presença divina, e essa chama, essa pequena faísca, ela de alguma forma tem que crescer cada vez mais dentro do seu ser, e aí a pessoa consegue sentir um êxtase no sentido da santidade, dessa pureza, algo que não dá mais para descrever em palavras. Chegamos ao sétimo e último Eichal, que é o Eichal HaKavod, é o Palácio da Glória. Aqui, cada um de nós consegue chegar num nível tão profundo, é que há uma união com a Shekhinah, com a presença divina no seu maior nível. A gente sabe que no deserto existiam as nuvens de glória. Essas nuvens de glória significavam o quê? A presença divina. A presença divina quase de uma forma palpável, onde a realidade era completamente ligada à presença divina. E é por isso que, mais uma vez, o anjo responsável é o mesmo anjo responsável pelo quinto Eichal, é o próprio Metatron, que a gente já explicou mais sobre ele, e aqui aparece um novo conceito de anjos chamados Sarei Panim, que são os anjos que são chamados de príncipes, são os ministros da face. É como que a face de Deus, entre aspas, é claro, ela vem e se revela para o ser humano. Então, aqui a gente tem que chegar num tamanho nível espiritual em que, como que se a gente está vivendo, vislumbrando a presença divina na nossa vida, na nossa alma e no nosso ser, uma conexão única no maior nível. E é por isso que o mantra que tem que ser feito aqui se chama Or Ein Sof. Literalmente, Or é luz, Ein Sof, que não tem fim.
Não literalmente, mas com o mesmo significado seria a luz infinita. Or Ein Sof, ela significa a grandeza do Criador. Porque Deus, quando ele foi criar o universo todo, com todos os conceitos, a primeira criação dele foi a criação de uma luz infinita. A luz não era uma luz, isso é uma parábola. E o infinito também é uma parábola, porque Deus está acima do tempo. E inclusive o conceito do Or Ein Sof está acima dos conceitos físicos e materiais. Então aqui a gente vai pensar na grandeza, na soberania do Criador, porque somente assim a gente é capaz de ter essas nuvens de glória na nossa vida. Não adianta você fazer aqui os mantras, a meditação que eu sugeri aqui através dessas obras da Kabbalah, se isso for algo externo. Se não vier junto com o trabalho interno de cada um de nós de uma forma muito verdadeira e profunda, saiba que você pode ter uma experiência mística interessante, mas ela não é verdadeira. Só é verdadeira de acordo com a Kabbalah, com o Sefer HaEchalot, se você está trabalhando o seu interior, se você realmente está buscando uma elevação muito grande, e aí você consegue atingir aos poucos cada um desses níveis, e cada um desses níveis cada vez tem uma profundidade ainda maior. Então a ideia não é fazer só uma vez todas essas meditações em um determinado tempo, mesmo quando você termina, a gente volta a fazer, porque você já chega outra vez no primeiro Eichal, mas já em outro nível. Então está aqui um conhecimento muito profundo e eu espero que você possa desfrutar ele da forma mais profunda e verdadeira possível.